Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez com o Conexão Rio Info e dessa vez estamos com convidados super especiais, como sempre, mas de 3 rios. Estamos fazendo aqui essa integração. Eu tenho certeza que você vai curtir esse papo. Eu, Alberto Blois, Paulo Millet, Fabiano e Vitor, falando aqui do que a gente está sentindo nesse momento, como que a gente está encarando aí o uso de tecnologia, inovação, enfim, o papo vai ser bom como sempre. E se você curte aqui o Conexão Rio Info, peço que você clique aqui no botão de se inscrever, clica também no sininho para o YouTube te avisar quando tem vídeo novo e deixa seus comentários aqui embaixo, né, que a gente gosta, curte, dá sugestão, comenta, a gente responde tudo. Tá legal? Milê, mais um papo aqui. E agora esse papo aqui com 3 rios. Estou super contente aqui de estar com os nossos convidados aqui para esse papo, Fabiano e Vitor. Isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que está ouvindo a gente. Está vendo? É muito importante a gente estar recebendo o Vitor e o Fabiano aqui. Um papel da Rio Info sempre esse de trazer o pessoal das grandes cidades do interior do estado para a cena principal. O pessoal está produzindo tecnologia, está produzindo conteúdo, está produzindo muita coisa interessante e às vezes a capital não toma conhecimento e o resto do país não toma conhecimento. E esse é um papel nosso da Rio Info, com o Rio Info Conexão, o Rio Info em setembro, que vai ser um modo híbrido, que a gente não sabe exatamente nem como é que vai ser. E estamos realizando o Rio Info Exponencial, estamos fazendo uma série de eventos, aproveitando a oportunidade que essa crise, que essa catástrofe que está acontecendo aí, a gente tem que olhar com bons olhos e tentar enxergar, além disso, como é que a gente vai conviver e como é que vai superar essa fase. Então, bem-vindos aí, Fabiano e Vitor. E aí passo a palavra para vocês se apresentarem e a gente começar a nossa conversa. Obrigado pelo convite. Meu nome é Fabiano Castro. Somos da JR Contabilidade de 3 Rios, eu, meu sócio Vitor. Queria agradecer ao Alberto e ao Paulo pelo convite. A gente hoje atua em praticamente 10 estados, né, do Brasil e a gente tem contato com mais de 700 empresários. Então, a gente está bem por dentro do sentimento, né, que o empresário está tendo hoje e isso reflete muita coisa, né, porque debaixo do guarda-chuva de cada empresário tem ali sua gama de funcionários, as famílias que eles, querendo ou não, se responsabilizam e o transtorno que está sendo esse momento para todo mundo. E eu acho sensacional um momento desse, um espaço desse, para a gente poder discutir e pegar as estratégias que todo mundo está usando para poder compartilhar com o maior número de pessoas e a gente poder ajudar todo mundo. Então, fica aqui minha gratidão pelo convite. Legal. Vitor. Obrigado, Alberto, pelo convite. Obrigado, Millet. Nós somos contadores e, como tal, o nosso papel é transformar negócios e empresas para que eles tenham resultados positivos. E, com isso, a gente consegue viver o nosso propósito, que é impactar vidas, né? A gente, através da contabilidade, consegue exercer a nossa missão de vida. E tanto eu quanto o Fabiano, a gente tem uma missão pessoal que se conecta com a nossa missão empresarial, que é impactar pessoas através do nosso trabalho. E a gente faz isso ajudando empresas a terem melhores resultados, a rentabilizar o seu dinheiro, enfim. E é isso que a gente gosta de fazer todos os dias. Eu acho que esse papo aqui ele vai ser interessante para quem é empresário. A gente vai poder compartilhar um pouco da nossa experiência com tudo isso que a gente viveu. A gente foi muito impactado pelo cenário externo, por conta dos nossos clientes. Então, como a gente está muito junto ali e próximo de boa parte dos nossos clientes, a gente sofreu junto com eles, né? A gente sofreu e traçou planos para que eles pudessem sair melhores ou pelo menos menos impactados dessa crise. E a gente se transformou muito também. Eu acho que aqui a gente vai conseguir compartilhar muita coisa que a gente aprendeu. Para nós, a pandemia ela foi um grande aprendizado, tem sido até hoje, e a gente vai poder falar um
pouquinho disso aqui hoje. Então, obrigado pela oportunidade de estar no Conexão Rio. Conexão Rio. Ô Milê, olha só, a gente está com um problema. A gente vai ter que parar aqui o Conexão, porque a gente convidou as pessoas erradas. Eu podia jurar que a gente tinha convidado o pessoal de tecnologia, porque quando eu estive lá visitando a JR, parecia muito mais uma empresa de tecnologia, assim, com todos os controles, o pessoal apoiado, usando a tecnologia intensamente. E nem percebi que era uma empresa de contabilidade. Bom, brincadeiras à parte, eu só quero dar uma cutucada inicial, e aí o Milê complementa também. Gente, até antes de a gente falar da pandemia e de tudo que ela provocou, vocês têm um viés aí na JR fantástico de uso de tecnologia, de inovação, de estar sempre surpreendendo o cliente. Queria que vocês falassem um pouquinho, dessem uma pontuada um pouquinho nisso daí para a gente, que eu acho que é um tremendo de um exemplo, né? Bom, a gente, desde 2016 para 2017, a gente mudou a cara da empresa. Éramos um escritório de contabilidade convencional e a gente entendeu que o mercado pedia mais, né? E hoje, de fato, a contabilidade está com os dias contados. Hoje, o profissional que está ali fazendo a contabilidade de forma convencional, entregando guia para o cliente, entregando livros, folha de pagamento, esse cara não tem valor nenhum, até porque os sistemas hoje estão fazendo isso. Então, você pode colocar Paetê e purpurina numa folha de pagamento lá e entregar para o cara que ela ainda não vai ter valor nenhum. Então, o que a gente entendeu? A gente entendeu que esse meu cliente, ele precisa de um apoio na gestão. A gente sabe o quanto o empresário muitas vezes é sozinho na tomada de decisão, o quanto ele é inseguro, o quanto ele precisa de informações que vão dar elementos para ele ser mais assertivo. E a gente tem isso, né? A gente tem essas informações, a gente consegue entrar na gestão, então por que não? Só que precisava de algo importante, eu precisava de tempo. Eu precisava não perder tempo processando as informações do meu cliente. E eu estou falando de lançar nota fiscal, de registrar, fazer lançamentos contábeis, imputar informações manuais. Então, bom, o que a gente fez? A gente lançou primeiro um programa que chamou Programa do Papel Zero, onde a gente não aceitava mais papel na nossa empresa. Tudo tinha que vir eletronicamente. Por quê? Desde 2009 lançou a nota fiscal eletrônica. Então não faz sentido eu digitar ela se ela já é eletrônica. Os arquivos do banco já vinham em OFX, eu podia importar. Então, cada dia que passa, uma operação que eu manuseava se tornou eletrônica. E aí a gente foi vendo que não existia mínima necessidade da gente ficar digitando. E o tempo que eu tinha utilizando a digitação, eu podia entregar informação para o meu cliente. Então, a gente investiu muito pesado em tecnologia, a gente investiu muito pesado em processos para organizar de forma automatizada e a gente conseguiu melhorar a cultura tanto dos nossos clientes quanto das empresas, quanto dos nossos funcionários. Porque o que aconteceu? Quando a gente veio nesse viés, eu tinha uma empresa completamente formatada do jeito convencional. E aí, qual que era o input que tinha que ser colocado? Bom, a gente não vai conseguir virar a chave se a galera não tiver uma pegada de aprendizado, adaptação, flexibilidade, mudança do mindset. Colocamos 2 telas para todo mundo. Então, agora não existe mais você ter que manusear. Abre o arquivo numa tela se precisar e confere no sistema na outra. E o que gerou muito essa força, essa vontade, essa mudança, foi uma visita que a gente fez a um parceiro e ele falou a seguinte frase que me impactou. Ele falou, foca naquilo que não tem que ser feito. Eu falei, caramba, minha vida inteira sempre achei que eu tinha que focar naquilo que tem que ser feito e hoje o cara fala que, né, eu precisava entender isso. E ele está coberto de razão. Eu tenho que focar naquilo que não tem que ser feito pelo seguinte, o que não tem que ser feito tem que vir pronto.
Então, a nota fiscal que eu digitava, eu não tenho que digitar, então eu não tenho que fazer. Então, eu tenho que focar na importação perfeita dela, no cadastro, na parametrização, para que isso venha de forma segura e automática. Então, essa frase, para mim, impactou muito e a gente conseguiu trazer isso para a cultura da empresa, onde o pessoal falou, gente, vamos parar de sofrer manuseando ali atrás da máquina, serviços burocráticos, e vamos ser consultivos. Vamos ajudar o cliente, vamos levar para ele estratégia, gestão, tomada de decisão. Então, passamos a apresentar os números através de dashboards, gráficos, porque o cliente também, se você chegar lá com um balancete, é a mesma coisa que você me mostrar uma radiografia. Eu não entendo nada do que tem ali. E eu era meio que o médico levando uma radiografia quando eu levava aquele balancete em 4 colunas. Então, a gente também abortou isso e falou, pô, vamos apresentar de uma forma clara. Então, a gente apresenta de forma clara, a gente faz vídeo explicativo, a gente quer que a informação seja um elemento de tomada de decisão. Então, por exemplo, sai uma lei nova, a gente grava um vídeo, dispara para a nossa base, a gente, de uma forma mais explicativa, mais entendível, a gente entendeu que o nosso cliente tinha muita dificuldade de ler juridiquês, né? Aqueles termos complexos do jurídico, da lei e tal. Precisava que isso fosse interpretado, precisava que isso fosse clareado. E a gente passou a ser um farol, né, para os nossos clientes, onde a gente levou para eles segurança, estratégia, performance financeira, muitas vezes, performance tributária o tempo inteiro, estudando o negócio dele e oportunidades. Levamos, ano passado, 97 clientes à Vetex, que é a maior plataforma de e-commerce da América Latina, para que os caras virassem a chave e mergulhassem no e-commerce. Hoje, com essa pandemia, eles nos agradecem, e quem não foi, se arrepende. Então, a gente virou a chave completamente. Qual foi o grande desafio meu e do Vitor nesse cenário? É que a gente não tinha que aprender mais contabilidade, a gente tinha que aprender todos os segmentos. Então, foi eu e ele para São Paulo, para o Rio, aprender de startup, fizemos cursos que não tem nada a ver com a nossa área. E eu lembro muito de um que foi sobre startup, escala, negócio, inovação, e todo mundo se apresentou, sou da startup tal, sou da startup tal, eu sou do projeto tal, do site tal, eu e Vitor, não, a gente é contador. Aí os caras, meu Deus, o que você está fazendo aqui, cara? Eu falei, eu estou fazendo o que o seu contador devia estar fazendo. Eu estou entendendo o seu negócio para te assessorar. E de lá eu tomei um monte de cliente de cara. Então, assim, hoje o empresário ele não quer aquele cara que te manda a guia e te dê certeza que ela está certa, que é o cara do esquema, que é o cara da fiscalização, que é o cara... Não existe isso. Hoje o cara quer um parceiro, ele quer um conselheiro ali do lado, né? Então, nessa pandemia agora, na hora que a gente ficou preocupado de não receber, se receber e tal, muita gente ligou para a gente e falou, cara, vocês não são meus fornecedores. Vocês são meus conselheiros, você é o cara que eu abro os meus números. Então, essa mudança, ela não foi do dia para a noite, a gente vem buscando isso desde 2016, 2017, quando a gente entendeu que a chave da contabilidade ia para outro caminho. Vou deixar o Vitor complementar aí, mas assim, o que move a gente dar resultado para o nosso cliente e não fazer um serviço bem feito igual era um tempo atrás. Legal. Antes do Vitor comentar, deixa eu dar uma reforçada aqui. É bom ver a animação do Fabiano, né? A gente, quando fala e pensa em tecnologia, a gente tem que pensar primeiro em quem usa a tecnologia. Qual é o benefício que aquilo está causando? Qual é o ganho que está sendo feito para as pessoas, para os seres humanos e para as organizações que estão usando aquela tecnologia? Acho que vocês pegaram bem esse empuxo aí, e que a organização de vocês não é uma empresa de contabilidade. A organização de vocês é uma empresa que trata com novo petróleo, né? Com informações, com dados, com gestão e com a visão de cliente. Qual é a qualidade para o cliente, aquilo que ele precisa, não apenas o que ele quer, porque às vezes ele não sabe o que ele precisa. Ele quer alguma coisa e vocês estão dando aquilo que ele precisa, não o que ele quer. Bem legal. Vitor, fala aí. Interessante, Milê e Alberto, porque a JR ela nasceu em 2003 com o DNA da tecnologia.
O nosso fundador, ele já trouxe isso, né, na veia dele, e um dos primeiros cursos que a empresa teve lá atrás, eu nem estava na empresa, foi todo mundo passar por um processo de ter um curso de tecnologia básica, de informática. E aí, isso foi algo que nasceu lá. E, além disso, a gente sempre teve aqui sábados exclusivamente dedicados a aperfeiçoamento, crescimento, seja ele pessoal ou tecnológico. Então, a gente carregou isso, tanto eu quanto o Fabiano, e isso fez com que a empresa realmente tivesse uma visão estratégica para o futuro, para a inovação, para o novo, para o atender a necessidade do cliente, né? Sempre olhando qual era o movimento que o nosso mercado iria fazer. Então, a gente iniciou lá atrás um projeto de realmente colocar a empresa no papel zero, o focar naquilo que não tem que fazer é muito importante. Então, listar tudo que a gente estava gastando tempo que não deveria gastar tempo. O governo no Brasil hoje, ele na verdade, é o que atrapalha o contador a mostrar o real potencial e a capacidade que ele tem. Por quê? É uma imensidão de burocracias que o contador tem que cumprir, e se ele não automatizar todas essas tarefas, ele não tem tempo de exercer, de fato, aquilo que é o real papel dele, que é gerar resultado para os negócios. Então, a gente viu que, se a gente não eliminasse da nossa frente toda essa dificuldade de burocracia, a gente não iria conseguir realmente entregar, de fato, resultados positivos. A nossa visão de futuro para o nosso negócio passava por esse impedimento. Então, a gente começou a trabalhar isso. Então, a gente fez benchmarks, assim como o curso. Primeiro, a transformação começou por nós. Nós tivemos que nos transformar, né, como líderes, né, e essa visão ela partiu da gente. A gente teve que iniciar esse processo para depois começar um processo de transformar a empresa. Então, a gente, desde 2013, a gente visitou um escritório que impactou o maior do Brasil, por sinal, fica aí no Rio, e a gente viu o que ele tinha feito, e a gente falou, cara, a gente precisa correr atrás do prejuízo, porque se tem alguém assim, a gente quer ser igual, no mínimo ou melhor. E dali a gente começou a fazer benchmarks pelo Brasil todo, e eu costumo dizer que esses benchmarks são como MBA de um dia, tá? Eu e o Fabiano já fizemos vários MBAs de um dia que valeram muito mais que MBAs de 4 anos, em que a gente aprendeu ali com pessoas que nos receberam, que nos deram a oportunidade de aprender um pouquinho do que eles estavam fazendo. E a gente copiou muita coisa. E esse é um dos segredos, né, dos grandes negócios, é copiar aquilo que funciona. Então, a gente não buscou inventar roda. Então, com base nisso, a gente começou a fazer os benchmarks pelo Brasil inteiro, nos conectar com pessoas que realmente estavam inovando no nosso segmento e começamos a praticar isso para tirar a burocracia governamental da nossa frente, né? Óbvio que isso ocupa, sim, a maior parte do trabalho do contador, mas hoje a gente tem um foco muito grande em diminuir o tempo. Com isso, o que a gente consegue? Utilizando tecnologia, né? A gente consegue fazer com que o tempo sobre para que a gente seja assessor. A gente costuma dizer que o contador está dividido em 3 níveis, tá? Que é o nível técnico, onde eu trato só de compliance, de cumprir obrigações para o governo, ou a gente gosta de chamar aqui popularmente de darfeiro, é o apelido que a gente dá ao cara que faz DARF, é o darfeiro. E tudo bem ser darfeiro, porque tem muita gente que só quer o DARF, tá? Então, existe MEI, por exemplo, que é um empregado que tem um MEI para receber salário. Legal. Então, tem contabilidade online que vai fazer o trabalho do darfeiro. E vai te entregar só isso e está tudo bem. Tem mercado para isso. Tem o nível 2, onde eu já trabalho com entrega de relatórios, dashboard, consultoria. A gente gosta muito de estar nesse nível, porque nesse nível eu tenho algo a mais, eu entrego. Além das obrigações que toda empresa tem, toda empresa no Brasil é obrigada a ter a contabilidade. E, além disso, além de ter contabilidade, ela tem que prestar contas ao governo. A gente entrega também mais. Aí a gente entra já num trabalho que a gente consegue mostrar a saúde financeira da empresa, a gente consegue mostrar qual a posição que ela tem
como é que está o retrato ali, se ela está com lucro, prejuízo, como é que está o capital de giro. E aí isso é muito legal, e aí eu já consigo intervir, nós já conseguimos, né, com o nosso trabalho aqui de contadores, intervir na gestão, tá, da empresa. E aí a gente tem o último nível, que é o nível 3, em que é o nível de advisor ou assessor. Tá? Esse nível de advisor assessor a gente já trabalha. E a empresa aqui já tem algumas tecnologias desse tipo. A gente já usa BI e Analytics para poder entregar resultados dinâmicos. Então, a gente pega o balancete, como o Fabiano falou, a gente traduz aquelas 4 colunas em dashboards e, mais que traduzir uma foto em dashboards, a gente traz isso para um cenário dinâmico onde a gente altera valores, modifica cenários e entrega informações ali que são dinâmicas e a gente consegue analisar a empresa até com perspectiva de futuro. Então, hoje, a gente já trabalha na empresa predição também, no serviço de terceirização de financeiro, que é algo que a gente tem aqui dentro, altamente tecnológico, um trabalho totalmente tecnológico e que realmente ele dinamiza muito a gestão. Você deixar o gestor tranquilo para que ele possa tomar decisões utilizando o máximo que a tecnologia das finanças pode te dar. Isso aliado à contabilidade. Então, assim, é o nosso viés hoje espalhar isso para o maior número de clientes possível, utilizando o melhor que a tecnologia pode oferecer. Bom, olha só, eu acho que vocês são um exemplo aí do uso da tecnologia como ferramenta, como a gente fala sempre, né? A tecnologia ela é uma ferramenta de competitividade, de informação. E uma coisa que eu acho que é bacana aí na JR, pelo que vocês falaram, é toda essa questão do uso intenso de conhecimento como o produto da empresa. Então, vocês extrapolaram aquela história do guarda-livros, né, do contador do passado, e vocês estão entregando hoje, o produto de vocês é inteligência, conhecimento. Né? Para chegar nisso tudo, tem que ter um serviço de contabilidade antes, vocês fazem também. Mas eu acho que essa visão, eu acho que é uma visão assim, muito bacana que vocês tiveram essa sacada e enfim, isso daí o reflexo é o sucesso da JR. Milê, o que você acha? Deixa eu provocar mais um pouquinho. O Vitor falou do MBA de um dia, a gente está proporcionando às pessoas um MBA de 1 hora, hein? Para um aprendizado intensivo. Bom, aí vocês vinham funcionando, tudo bem, cheio de tecnologia, cheio de ideias, cheio de missão, cheio de visão, cheio de estratégia e moonshot. E aí chegou 15 de março, aconteceu uma explosão nuclear e que atravessou a vida de todo mundo. Como é que vocês se comportaram depois de 15 de março? Conta aí pra gente. Então, a gente se dividiu em duas fases, 2 momentos. Assim que apareceu a necessidade das pessoas se isolarem, a gente fez o nosso comitê de crise. A gente tem muito disso aqui, faz comissão e comitê para várias coisas. A gente entende que se a gente contrata pessoas inteligentes, não é para a gente dizer o que elas têm que fazer. Elas que têm que dizer para nós o que tem que ser feito. Então, a gente sempre trabalha assim, em comitê, pegou as pessoas que estão mais envolvidas, e nesse caso não foi diferente. Nesse comitê de crise, tinha o pessoal da tecnologia, porque eu precisava colocar mais de 130 pessoas em casa, em home office. Cara, o que eu preciso? A minha pergunta para eles, o que eu preciso? Aí eu falo assim, vamos identificar a máquina que cada um tem em casa, vamos identificar a banda que cada um tem de internet, como é que tá. Aí o pessoal do RH, não, mas tem que ver se ele tem um ambiente confortável, uma mesa e tal. Caramba, isso aí vai demorar muito e eu preciso de isolamento hoje. Como é que a gente faz? Bom, vamos dividir a galera em 2 turnos, para começar, para diminuir o risco. Por quê? Porque se eu tenho hoje 130 pessoas no mesmo prédio, eu tenho um risco. Se eu tenho a metade, acredito que esse risco cai pela metade. Então, a gente abriu a empresa às 6 da manhã e fechou 10 da noite. Ponto. O que aconteceu nesse momento? Eu tinha pessoas espaçadas. Antes, as pessoas tinham 2 metros de distância. Passaram a ter 4. Então, se a OMS dizia que precisava de 1,5, eu estava ali numa margem boa de segurança. E eu também não contaminava o ônibus, porque 6 da manhã, o cara pegava 5 e pouca da manhã, não tinha tanta gente, 10 horas da noite também não. Então, já melhorou isso também.
E aí, quando eu fiz isso, a gente começou de novo e falou assim, beleza, agora a gente precisa ir aos poucos colocando em home office. Cara, para a nossa surpresa, em 3 dias estava todo mundo em home office. Porque a galera, assim, eles vendo a necessidade, o risco e tal, a galera se engajou de uma forma que foi surpreendente. E aí, a gente, hoje, conseguiu colocar 90% em home office. Na verdade, a gente colocou 100% no momento de isolamento por lei, mas a gente sabia que tinha esses 10% que não estavam produzindo na sua, no seu máximo, por falta de uma internet que não chegava no bairro deles, ou por falta de uma condição, por exemplo, às vezes eu tenho uma família que a partir da pandemia eram 6 pessoas e todo mundo foi para casa. E essa casa tem 2 cômodos. Então, assim, a gente começou a identificar problemas que jamais a gente pudesse ter ideia. Aí o meu RH virou e falou, cara, essas pessoas não foram treinadas para trabalhar em home office. Essas pessoas não foram preparadas para trabalhar em home office. Essas pessoas nem sabiam que elas iam trabalhar em home office. Então, você imagina o cara que tem em casa muita gente, com alguns de férias, e aí tá pagode, música, churrasco, e tem cachorro latindo, tem criança chorando, e o cara tendo que se concentrar. Afinal de contas, eu gero guias, impostos, contabilização. Cara, que loucura! Como é que resolve isso? Então, os casos que a gente conseguiu ajustar, a gente ajustou. Então, assim, amigo, olha só, se você quiser dormir o dia inteiro e trabalhar de 6 às 10, beleza, pode ir lá. Os casos que eu consegui fazer com que eu aumentasse a banda e aumentasse a internet do cara, beleza, eu contratei. Então, eu fui diminuindo a dor dessa galera. Mas chegou um número que eu não consegui mais, porque o meu fornecedor de internet não atendia aquele bairro, né, nenhum da minha cidade. Eu moro numa cidade do interior. A minha cidade está no interior. Então, eu tenho desafios de uma cidade do interior. E essa cidade do interior também me facilita em outras questões, porque eu consigo que o cara venha trabalhar de uma forma mais fácil. Diferente de uma capital que o cara tem que andar 20 quilômetros para chegar no posto de trabalho dele. Aqui é mais perto. Então, o cara consegue vir de bicicleta, né, se ele não tiver seu veículo e tal. Então, assim, o home office, ele fez com que a gente tivesse um desafio muito grande. Inclusive para atender o cliente à distância, e meu cliente de porta fechada. Então, ele também não estava lá, e meu colaborador também não estava aqui. E aí, essa sinergia, essa necessidade de uma aproximação, e o cara desesperado, porque foi punk o cara ter que fechar as portas de uma hora para outra e começar a resolver a vida dele. E aí ele ligando para a gente, precisando de alguma coisa. Então, a primeira fase, ela se encerrou no dia que a gente conseguiu colocar todo mundo confortavelmente dentro do seu ambiente de trabalho, mesmo que em casa. O que atrapalhou? Suporte, treinamento, coisa que a gente faz diariamente. Eu tenho uma sala aqui de treinamento que ficava cheia todos os dias. Então, como é que eu treino pela distância? Então, usando muita tecnologia. Aí você acabou tendo que se familiarizar com tecnologia que você nunca usou. Isso que a gente está fazendo aqui é a prova disso, né? E não só isso. Como é que eu apresento agora o balancete para o meu cliente? Então, a gente começou a criar vídeos. E aí eu gravava a tela do computador e ia explicando aqueles gráficos que eu apresentava e mandava para o telefone dele. Então, o cara, em 5 minutos, ele abriu o WhatsApp, recebia o vídeo ali, com tudo que ele precisa. E isso foi ganhando escala, e os clientes foram ficando, pô, cara, não estou abandonado. E isso foi a questão pessoal, né? Foi a primeira preocupação, a gente se preocupou porque eu não quero que o cara venha trabalhar aqui e, pô, às vezes ele tem um cara em casa que é do grupo de risco, às vezes esse cara que está em casa, ele não pode deixar de trabalhar, então vamos ver o que dá para fazer. E aí a gente se aproximou da galera para entender a dor de cada um e tal. Isso daí a gente, pô, nos primeiros 15 dias foi muito intenso. Junto a essa aproximação, a gente precisava olhar para os clientes também. E aí veio a segunda fase. O que a gente começou a imaginar? Cara, esse cara está doido.
ele deve estar desesperado, porque, honestamente, hoje, se qualquer pessoa, qualquer trabalhador no Brasil, ele perde o emprego, ele ainda tem 6 meses de seguro, e aí ele ainda tem 6 meses para distribuir o currículo dele e tentar uma nova oportunidade. O empresário que fecha as portas, ele sai dali, além de não ter seguro de nada, ele ainda tem um monte de dívida que ele vai ter que carregar. E isso preocupou muito a gente. Falei, cara, peraí, esse cara está de porta fechada. O cara faturava 100% num dia e 0 no outro. Assim, ó, passe de mágicas. A gente precisa ajudar esse cara. Então, a gente começou a fazer parceria com consultores e entrar em contato com todo mundo. Fizemos consultoria online para praticamente todos os clientes, ajudando ele a melhorar o fluxo de caixa dele. E assim, bacana foi o quê? O cara não tinha uma visão, ele não sabia quanto tempo ele aguentaria, ele não fazia ideia. Então, além disso, a gente ajudou a renegociação, aluguel, fornecedor e tal, principalmente dos clientes que a gente terceiriza o financeiro, que o Vitor comentou. Esses que a gente terceiriza o financeiro, cara, a gente assumiu como se fosse um problema nosso. Então, a gente ligou para todo mundo que pudesse ligar, renegociou com todo mundo que pudesse renegociar. Inclusive, renegociamos contrato de trabalho a partir das MPs que foram saindo. O meu pessoal aqui de recursos humanos, departamento pessoal, cara, viraram noite. Por quê? Porque cada MP que saía, eu não podia virar para o meu cliente e falar, pô, já rodei sua folha. Não, vamos lá, vamos refazer, vamos aplicar, vamos, entendeu? Então, a gente entrou com consultorias online, porque às vezes o cara não sabia se ele ia aguentar um mês, uma semana, 10 meses. Fabiano, acho incrível isso tudo, todo esse cenário, essa estratégia que vocês montaram, né? E essa capacidade de assumir o problema do seu cliente, né? Isso daí faz toda a diferença, né? Bom, esse problema não é do cara, esse problema é meu. Até porque, se você parar para pensar, o problema é teu mesmo. Você precisa que o cara continue funcionando e faturando. Eu preciso entender. Essa que é a jogada. Miller, como é que você enxerga esse encadeamento todo aí? Estou achando a atuação do Fabiano e do Vitor excepcional, é super interessante e está servindo de exemplo para muita gente que está ouvindo a gente agora, né? E eu queria ver essa visão olhando pelo lado do cliente, né, que vocês ajudaram bastante. Como é que vocês veem, assim, sei lá, estatisticamente, os clientes que vocês tinham, quantos continuaram crescendo, quantos continuaram decrescendo, se mantiveram, deram a volta por cima, faturamento, receita, a provocação aí dentro. Que tipo de empresa conseguiu sobreviver melhor? Que tipo não conseguiu? Algumas possivelmente até fecharam, não sei se teve alguma. Mas faz uma avaliação aí para a gente. Então, assim, um mérito que eu acho importante é que hoje todos os clientes que foram assessorados cumpriram o protocolo. Falar que eles prosperaram? Não prosperaram porque a retomada econômica ela está engatinhando. Então, falar que os caras voltaram a performar, mentira. E a gente mudou o foco para performance virando para sobrevivência. Então, a gente tratou a sobrevivência de cada um ali de uma forma que ele ficasse tranquilo para poder operar. Porque uma coisa que eu acho importante falar é que quando começou a pandemia, eu tive 3 cenários aqui que eram gritantes. Eu tinha um cara desesperado que saiu mandando um monte de gente embora, fazendo um monte de besteira. Eu falei, cara, calma. Ele achou que fosse morrer no dia seguinte. Peraí, vamos estudar. E o outro cara que achou que no dia seguinte ia estar na padaria, tomando café e estava tudo bem, churrasco com os amigos. Esse cara eu também tive que chamar e falar assim, meu amigo, peraí, não vai ser assim, cara, vai vir um desafio pela frente. E eu tinha o terceiro, que era o cara que tinha noção do grau de responsabilidade empresário dele. Ele sabia a quantidade de família que tinha debaixo do guarda-chuva dele. Ele sabia o quanto ia ser agressivo não faturar, né? E aí, esse cara era mais fácil da gente tratar ele, porque ele mesmo começou a garimpar número, garimpar contrato, e aí, cara, foi uma oportunidade gigante. Todo mundo achou despesa que tinha, que não precisava ter, contratos mal feitos lá no passado, que precisavam ser revisados. Uma operação que fez com que esse cara agora, na retomada, vai ter muito mais performance. Ele nunca tinha olhado para o negócio dele da mesma forma igual ele olhou agora. Então, graças a Deus, o número que eu gosto e tenho orgulho de falar é que nenhum cliente que foi assessorado pela gente quebrou. Nenhum. Legal. Então, era 200 ligações
de cliente falando, vou quebrar, calma, não vai quebrar. Então, eu acho que assim, o orgulho que a gente tem é de ter passado talvez o pior momento de maior desespero, sem que o cara perdesse a esperança e descontinuasse seu negócio. E agora é todo um trabalho nessa retomada, que a gente está fazendo assiduamente esse trabalho de retomada, a gente pode bater um papo sobre isso. Tem um conceito interessante, né, que é o conceito mais conhecido, é o conceito de resiliência, né? Resiliência é aquela capacidade de resistir ao temporal e depois voltar ao ponto que estava. Mas tem um outro conceito que talvez esteja já superando esse, que é o conceito do antifrágil. O antifrágil é aquele, depois que passou, você tem que sair melhor do que entrou. Então, eu estou entendendo que até vários ou todos os clientes de vocês vão sair melhores do que aprenderam. Aquele que não se preocupava com venda, porque entrava uma receita fixa todo mês ali, vai se preocupar com a contabilidade, com a gestão, com os dados, a informação. Então, eu estou entendendo que os clientes de vocês estão dando esse salto. Se eles tiverem a consciência disso, vão perceber que vão sair melhores do que entraram nisso. E aí, Vitor, o que você acha disso? É legal você falar do conceito de antifrágil, Milena. Há 2 semanas atrás, eu estava conversando, a gente fez um webinar também falando sobre a questão do conceito de antifrágil. Eu acho que no nosso caso, a gente se tornou antifrágil, sim, a gente trouxe aqui muitas coisas que talvez não funcionariam no cenário normal para dentro do cenário atual por conta da pandemia. Eu acho que a crise ela gerou para a gente uma grande oportunidade de aprendizado. De fato, a gente conseguiu tudo isso porque a gente parou, sentou e montou algumas estratégias. Importante dizer, sim, que a JR é uma empresa que tem foco e DNA em tecnologia e sempre vai ter, mas existem 3 coisas importantes dentro da empresa, né, que constroem um negócio, todos os negócios, que são processos, pessoas e tecnologia. Tá? Tecnologia a gente compra, e aí é questão de você treinar as pessoas para você usar. Processo a gente escreve e melhora. Agora, o que fez a diferença toda foram as pessoas. As nossas pessoas aqui conseguiram virar a chave, botar a gente em home office muito rápido, mas isso porque a gente vem falando há 2 anos constantemente nas reuniões de gestão e nas palestras de abertura de kickoff anual sobre propósito. E aí eles vestiram isso e a coisa acontece. O conceito de gestão antifrágil, a gente aplicou ele aqui, eu digo para você que a gente aprendeu muito, tá? Para começar, para botar o pessoal em home office, além de ter que trabalhar a questão da cultura, da cabeça deles, a questão da segurança, né, de eles trabalharem, esse é o primeiro lugar, a gente também precisou de ferramentas tecnológicas. Então, a gente, igual a gente estava conversando, o Alberto, ele veio aqui, ele viu, a gente tem dashboards visíveis, onde a gente consegue monitorar se alguma tarefa, operação, ela está ali fora do prazo, se vai atrasar alguma coisa, e a gente consegue com isso corrigir o curso rápido. Né? A gente também precisou utilizar ferramentas de comunicação, aí passamos a usar ferramentas novas, do tipo Slack, para fazer teste aqui e a gente se comunicar de uma forma mais fluida. Né? Montamos uma sala de guerra, e essa sala de guerra, toda sexta-feira, discutia ações para as próximas semanas, o que deu certo, o que deu errado, o pessoal em home office está funcionando, não está funcionando, traz para cá, e a gente montou a frente para salvar as empresas, né? E aí, assim, de fato, a gente teve esse resultado que o Fabiano falou, que, cara, a gente tem orgulho. Eu, sinceramente, não sei se o Fabiano sabe, eu não tenho nenhum cliente de porta fechada aqui, acho que não. Tivemos demissões? Tivemos. Isso é correção necessária por conta da pandemia. Inclusive, a gente foi muito no sentido de não demita, porque vamos arrumar o recurso do governo, como é o recurso da folha de pagamento, a 3,75 de juros ao ano, e a gente colocou o cara na cara do gol para ele pegar o recurso e realmente ir lá e não demitir as suas pessoas. Então, assim, a gente chegou a cogitar, cara, nossa, contabilidade é o último da linha, né? A gente montou a sala de guerra, montou a estratégia de aproximação e de gestão estratégica emergencial de caixa. A gente fez aqui, a gente utilizou o Trello para fazer um projeto aqui de ligar para os clientes, projeto Covid, onde a gente listou os clientes e dividimos isso por áreas para que cada um ligasse para o cliente, conversasse sim sobre finanças, mas também que se colocasse à disposição para resolver qualquer problema que ele tivesse.
né? Isso fez uma baita diferença, né? A ponto de alguns clientes falaram, cara, realmente assim, eu não teria condição de pagar você que é meu fornecedor, cara, você é meu parceiro, é tão parceiro que eu não tenho coragem de não te pagar porque você me deu resultado. Então, as pessoas chegaram para mim com o Fabiano e disseram isso, né? Que realmente a gente fez a diferença. E aí, cara, nesse momento eu acho que a gente se tornou antifrágil a impactos externos, né? Nesse momento eu acho que a gente contribuiu da maneira que a gente deve, como contador, para poder resgatar aqueles negócios e fazer com que eles passassem por aquela crise da melhor maneira. A gente também rasgou o nosso planejamento estratégico no meio, fizemos de novo, revisamos todos os nossos indicadores, né? Aqui a gente trabalha com metodologias ágeis também, é legal falar isso, né? Todas essas metodologias ágeis, né? Como o Scrum, que a gente está usando bastante agora, como os sprints semanais, reuniões que a gente faz, ajudaram a gente a organizar o nosso plano contra a Covid e nos tornar antifrágeis, né? A gente aprendeu o que também? Aprendeu que tem gente que funciona em home office, que talvez a gente não precise de um espaço tão grande, que dá para funcionar de uma outra forma, as pessoas parte da semana em casa, parte da semana aqui, ou algumas pessoas totalmente em casa. E, cara, é um grande aprendizado. Cheguei a comentar com o Fabiano, falei, cara, se tudo der errado, a gente sabe ensinar as empresas a ganhar dinheiro, a organizar suas finanças, a trabalhar as questões fiscais. Qualquer coisa a gente monta um EduTech e passa a dar curso online, porque a gente sabe fazer isso. Se der ruim, a gente vai para esse caminho. Então, o nosso mindset foi esse, de antifragilidade. Então, foi legal pegar esse gancho aí para poder trazer isso. Deixa eu completar aí, Vitor. Só para completar o Vitor, quer dizer, se tudo der errado, sim. Se tudo der certo, também. Vocês abriram uma nova linha de atuação que vai funcionar muito bem. A minha área é de EAD, vamos conversar. Fala, Flávio. Não, eu fico assim, algumas coisas me chamam a atenção, né, em tudo que a gente ouviu aí o Fabiano e o Vitor falar. Primeiro é o seguinte, a questão da gente ver que terão pessoas que vão ter condições de continuar trabalhando em casa e respondendo da mesma forma, e você faz isso daí, independente de ser para a JR ou não, mas para todas as empresas, todos os clientes da JR, você passa a usar a abordar de uma outra forma o próprio funcionamento da sua empresa. E uma questão que eu acho que ficou muito claro aí também, Milê, e eu acho que vale você também dar um palpite nisso, é o seguinte, eles falaram para a gente, poxa, eu quero botar todo mundo em casa, mas tem um cara que chega e a internet não está na casa dele. Olha, isso daí é o maior tiro no pé que existe no Brasil, eu acho. Isso daí é o tipo da coisa que eu não me conformo. O que está ficando evidente hoje é assim, que a gente tem uma oportunidade, porque essas coisas assim, drásticas, como está sendo essa pandemia, elas geram muitas oportunidades. A gente está tendo oportunidade para o país, entendeu? De repensar investimentos, repensar infraestrutura, né? Se a gente espalha conexão e conexão de qualidade, que a gente faça uma inclusão de todo mundo, no fundo a gente está fazendo inclusão cultural, educacional, empresarial, profissional, e talvez você possa racionalizar investimentos em transporte, em mobilidade, em segurança, né? E isso daí é um ponto assim, importante, que foi uma situação que eles viveram. E a gente está... Olha só, gente, vocês estão falando aí de Três Rios. Porque Três Rios é a cidade interior. Aqui no Rio é exatamente a mesma coisa. Você tem lugares aqui que, o cara até quer, mas não consegue. Não consegue, simplesmente não tem conexão. E se tem, é de baixíssima qualidade. Então, esse que é o ponto. Né? Assim, a gente conseguir fazer com que a sociedade entenda o seguinte: tem determinadas coisas que você fizer, pequenas ações, que você reduz investimentos gigantescos que precisam ser feitos em outros locais. Eu acho que essa série aqui, viu, Milê, que a gente está conversando com um monte de gente bacana no Conexão Rio Info, deixa isso daí evidente, né? A cada giro aqui que a gente faz, isso daí fica evidente.
nós conversamos já nas nossas conversas anteriores, o fato dessa reunião nossa estar acontecendo já é um... Qual era a chance de a gente fazer isso aqui no Rio de Janeiro ou em Três Rios, os 4 ao mesmo tempo, durante 1 hora? Triste, difícil. Temos o anterior com um empresário que está em São Paulo, escritório em Miami, negociando com a Europa. No outro dia, um ex-diretor da Disney, lá de Orlando, fez a conversa com a gente, outro em São Paulo, outro no Nordeste. Isso está facilitando muito. Então, esse lado geográfico que eu queria provocar vocês, vocês têm, claro, né, os empregados hoje são empregados que moram em Três Rios, mas a possibilidade de vocês terem empregados que moram em qualquer lugar do mundo é concreta e fundamental. Pô, preciso de um cara, mas o cara não quer morar aqui. Ele mora onde? Ele mora lá no interior do Maranhão. Tudo bem, ele precisa ter uma conexão boa e esse é o pré-requisito, né? Então, essa quebra das barreiras geográficas, eu acho que é um assunto interessante. E vocês, pelo que eu entendi, 120 empregados, 700 clientes, os 700 clientes, vezes 10, 20 ou 100 seus empregados, nós estamos falando de milhares de pessoas que estão sendo envolvidas, que estão trabalhando em casa, grande parte, e o e-commerce funcionando, o pessoal que nunca vendeu pela internet está vendendo, o pessoal que nunca pensou e põe lá no Zap e começou a funcionar, aí metodologias que vocês nem sabiam que o cara podia vender, ele começou a vender na marra, porque ele... Então tem eu acho que vocês estão no miolo de uma mudança de mentalidade, de mindset, provocada por uma ruptura externa, mas é bom que as pessoas que têm a visão de tecnologia, a visão de moonshot, né, possam atuar no apoio aos clientes, né? E como é que vocês vê esse assunto geográfico aí, os clientes de vocês espalhados aí por, sei lá, 10, 12, 15 estados do Brasil? Eu acho que ajudou muito a gente encurtar a barreira. Eu acho que vai ser saudável, tanto para os nossos clientes quanto para nós, que a gente pode falar por aqui e a gente perde muito tempo no trânsito, né? Eu Rio toda semana, às vezes 2, 3 vezes, ia a São Paulo, deslocamento. E peraí, a gente já viu que isso funciona e que funciona tão bem quanto funcionaria ao vivo. Óbvio que isso aqui não tira o contato humano, mas funciona. Então, vemos oportunidades nisso aí. Por exemplo, a gente tem feito webinars aqui na empresa, tá? Aqui, online, para os nossos funcionários. Ou seja, treinamentos que o Fabiano falou, que tinha na sala, a gente está fazendo aqui, tá? Propostas e apresentações de propostas comerciais estão sendo feitas por aqui. A gente fechou alguns negócios na pandemia por aqui. Então, mostra a tela, apresenta, mostra como é que é e fecha o negócio aqui olhando no olho do cara, como se eu estivesse sentado numa mesa de negociação. Então, funciona para a gente ter funcionário. Eu enxergo isso como uma baita oportunidade até do negócio poder se expandir mais, tirando fronteiras que ainda existiam, barreiras físicas, que agora deixam de existir. Deixa o Fabiano complementar a visão dele. Só tem um ponto que eu acho que... Fabiano, deixa eu só botar mais uma pimentinha aí, que aí você complementa tudo. Em cima disso tudo, além dessa situação toda, vocês têm, a JR tem uma visão em um momento que alinha muito com o Rio Info. É o quê? A preocupação que o teu cliente prospere. Teu cliente tem que estar bem, cara. Se o teu cliente não estiver bem, isso é tiro no seu pé. Então, a gente tem essa visão também dentro do Rio Info, sim, os nossos parceiros têm que estar bem. A gente faz tudo para ajudar, auxiliar, orientar, enfim, para que os nossos parceiros estejam bem. Porque aquela visão assim de ecossistema, você nunca vai estar bem se o cara do teu lado não estiver bem. Esse que é o grande barato. E essa visão de vocês aí, enfim, faço esse comentário para ajudar aí no... A tecnologia, ela já está inserida, né, na nossa empresa já há algum tempo, né? Então, o que as pessoas sempre duvidaram quando a gente apresentava é que eu conseguia operar um financeiro a 500 quilômetros de distância, né? Hoje eu tenho 13 clientes em São Paulo, a 500 e poucos quilômetros de distância, que eu opero 100% do financeiro dele. E esse cara, hoje, vê que eu opero muito melhor do que o financeiro dele que sentava na sala do lado. Por quê? Por causa da expertise que a gente tem. Agora, o que a tecnologia eu acho que não vai nunca suprir?
é a questão que o Vitor falou, do calor humano. E um ponto que a gente sempre fez e vai continuar fazendo é de você conhecer a empresa que você presta o serviço. Uma vez que você vai nessa empresa, você consegue dar uma olhada, questão de EPI, questão, sabe, de a parte física, que a gente que é o burocrático, que entende da lei, a gente vai ver se o extintor está no lugar certo. Então, a gente dá uma passada de olho, a gente conhece ali como é que funciona o mecanismo, até porque amanhã ele vai assim, Fabiano, pô, eu tô com um problema, cara, que eu não sei se você consegue me ajudar. Mas aqui na fábrica acontece, se eu já tiver visitado, cara, é um cenário. Se eu nunca tivesse ido, era outro. Então, eu não ia conseguir mentalizar para poder ajudar da mesma forma do que ajudo conhecendo. Então, eu acho que a tecnologia, ela aproxima muito, ganha muito tempo, ganha muita agilidade, mas ela jamais vai conseguir suprir a aproximação. Hoje, no cenário que a gente está, a gente descobriu que, por necessidade, a gente se comunica eletronicamente. Porém, nunca se deu tanto valor à aproximação física. Então, o fato de você chegar, igual, por exemplo, eu estava em São Paulo de 2 em 2 meses, atender esses 13 clientes, e lá a demanda está aumentando. Cara, eu mando os relatórios financeiros, eu tiro todas as dúvidas, do jeito que a gente está fazendo aqui. Quando eu vou lá visitar, o cara senta na mesa comigo e ele quer me contar uma história que ele está pensando, que um projeto, e ele quer a minha opinião. Então, além de você ser gestor, contador, administrador financeiro, você também é psicólogo. Porque você ouve a dor daquele cara ali e você traz isso para um cenário real. Você projeta aquilo ali. E isso dificilmente acontece eletronicamente. O cara se abrir de uma forma ali carinhosa e tal, dificilmente eletronicamente isso vai acontecer. Pode ser que venha, possa a trocar de opinião nos próximos meses. Mas hoje eu percebo isso. Não que o papo seja frio, mas ele não tem aquele calor que tem quando o cara ele fala assim, poxa, então... Porque quando uma característica importante, quando a gente faz principalmente reunião ou com o cliente ou com o funcionário, às vezes o cara está ali, mas ele está olhando o filho que está subindo na mesa, ou o cara do gás tocou, vai entregar o gás aqui agora. Então, assim, existe uma diferença ali. Às vezes eu estava em reunião com o cliente, e toda hora o cara, não, peraí. Então, assim, a panela estava no fogo. Assim, é uma outra característica. Mas, sem dúvida nenhuma, a tecnologia voou. Então, talvez eu não precise mais em São Paulo de 2 em 2 meses. Mas, talvez uma vez por ano, para fazer esse meio de campo que é importante, 2 vezes por ano. Então, o que mudou aqui foi a facilidade das pessoas ter com a tecnologia, porque não tinha isso. A gente tem muito cliente empresário que não tem acesso a isso e passou a ter obrigatoriamente. Então, se fosse 3 meses atrás, 4 meses atrás, eu falo, cara, vamos fazer pelo Zoom, pelo Meet, cara, pô, vem aqui, cara, você está de preguiça, você está de má vontade. Então, era uma questão de má vontade e não de tecnologia. Agora, isso está mudando. Então, isso vai vir complementando muita coisa. Cara, uma reunião de 1 hora, ela pode ser transformada em 15 minutos pelo Zoom, tranquilamente. Então, assim, e vai muito de característica. A gente atende muito segmento, muito perfil, tem cliente empresário de 20, de 30, 40, 50, 60 anos. Então, às vezes eu tenho um cara de 50 anos que está muito mais antenado que o cara de 20. Cara, assim, você se adaptar ao meio é algo que é extraordinário e dá muito resultado. Eu acho super importante você se adaptar ao meio que o cliente vive. Um comentário de cima do que o Fabiano falou, eu só faria assim, um pequeno ajuste, né? Tiraria uma palavra da frase que você disse. Você falou jamais, eu tiro essa frase, tiro essa palavra do jamais, e aí o resto está tudo de acordo. Quer dizer, a gente percebe isso, uma coisa que aconteceu muito foi a quebra dos preconceitos, né? Preconceito, pô, a gente vive na área de tecnologia há anos, vocês vivem, nós vivemos, eu vivo na área de educação à distância há mais de 25 anos. Caramba, no mercado empresarial, universidade corporativa, o cara diz, não, pô, mas isso aqui tem que ser presencial. Poxa, mas isso aqui não funciona à distância. Pô, mas isso aqui tem que ter o professor na frente. Pô, mas isso aqui... Aí, de repente, você percebe que a pessoa aprende, que a pessoa ensina e que tem
calor humano. Esse ponto é super importante. Eu me lembro que eu dava uns exemplos assim, quando 20 e tantos anos falando de educação à distância, aí o professor dizia, mas se eu não estiver ali na frente da turma, eu disse, caramba, isso eu não consigo passar emoção. Eu disse, quando você assiste um filme da Fernanda Montenegro, você se emociona. Eu me emociono. E cadê? Ela está na sua frente? Não. Então, pô, a emoção é a maneira da gente fazer as coisas acontecerem. Então, essa quebra do preconceito acho que foi fundamental. Como você diz, a gente está fazendo uma reunião aqui, praticamente impraticável de fazer várias. A gente fez uma ainda agora, vamos fazer mais 2 de tarde e uma de noite. Legal. Tá? Uma ida a São Paulo dessa, você correndo, salta no aeroporto, faz uma reunião de manhã, almoça com outra, faz outra, acabou o dia. Tá? E aí gastou 3 horas, 4 horas de deslocamento para ir, para voltar, matou o dia. Agora a gente está vendo um ganho de produtividade brutal, né? E agora, essa comparação que a gente está fazendo com esse home office atual é porque não é um home office correto, né? É um home office improvisado que teve que ser feito. Mas as crianças têm que estar na escola, estão em casa. O apoio que você tinha de um empregado, de um apoio em casa para o almoço, para o jantar, para a arrumação, não tem. Aí eu todo dia agora eu combinei com a minha mulher, a gente passa o aspirador de pó, tem uma atividade que a gente vai se distribuindo aqui. Mas quando chegar a essa fase nova, né, em que vai ter um home office, não necessariamente um home office, vai ter um anywhere office, você vai trabalhar em algum lugar, um lugar que tem uma boa conexão, vai ter escritórios que vão permitir esse tipo de coisa. O que era o coworking vai ser um anywhere work. Você vai lá porque tem uma conexão legal, você não precisa ficar em casa, porque naquele dia em casa está confuso. Então, essa quebra da barreira geográfica, quebra da distância, o calor humano, então a gente tem uma hora que o contato físico é fundamental. Agora, bom, abraçar minhas metas, fazer isso aqui, isso é fundamental. Mas nem sempre a gente precisa disso. E é naquela regra do bolo que você põe, o que você não precisa, o que você não tem que fazer. Aí, fazendo isso, a gente vai descobrir exatamente a hora que você precisa estar perto para abraçar e a hora que não necessariamente você precisa estar perto. Olha, pessoal, conforme eu tinha dito no início, o tempo aqui passa voando, voando, voando. E estamos caminhando aqui para o nosso fechamento. Queria aí uma palavra final aí do Fabiano, do Vitor, sua, Milê, para a gente concluir aqui mais essa edição do Conexão. Bom, Alberto e Milê, eu acho que a oportunidade que a gente teve aqui de falar para muita gente, eu acho que foi bem produtivo. Compartilhar um pouco do que a gente aprendeu com isso é uma forma de transbordar conhecimento, né, para as pessoas que podem estar precisando ouvir um pouquinho disso. Então, eu acho que uma das coisas que mais contribui para o nosso aprendizado pessoal é contribuir com o que a gente aprendeu com as outras pessoas. Porque a gente esvazia um pouco o nosso copo para dar oportunidade de encher o outro e aí cabe mais conhecimento para a gente. Então, eu acho que aqui a gente teve uma boa troca de experiências e a gente aprendeu muita coisa. Eu acho que essa crise teve mais oportunidade do que nunca nos últimos tempos para a gente se reinventar. Foi um grande gatilho, né, que fez com que as pessoas e as organizações repensassem, né, os seus modelos de negócio, seus valores, aquilo que é importante e pudessem realmente focar em coisas que vão fazer com que elas estejam mais resilientes, né, a impactos futuros, para que elas sejam antifrágeis, que é esse conceito de se transformar em algo melhor após um grande impacto. Então, o que eu queria deixar para todos aqui é que nós, aqui na JR, nós nos reinventamos e é um convite para que você possa se reinventar também e a gente continua o trabalho aqui todos os dias com muita dedicação para construir uma empresa que vai existir no futuro, um futuro com ou sem Covid, né? A gente tem que criar oportunidades na crise e oportunidades nos bons ventos. Então, eu acho que a gente está aprendendo muito com isso. Obrigado pelo convite. Tamo junto aí. Perfeito. Alberto, Paulo, eu só queria parabenizar o projeto, porque já conheci o projeto na forma física, né?
e vocês se reinventaram também. Eu acho fundamental esse trabalho. Acho que o Brasil precisa disso. Eu acho que é o tipo do negócio que tem que estar em escala, você levar conhecimento para as pessoas, para que eles possam tomar decisões mais assertivas. Isso não é dar de bandeja, isso é contribuir para si também. Quando você eleva a barra de todo mundo, a gente se compara no alto. Não adianta, ninguém vai crescer sozinho, não adianta você estar lá em cima, o cara está lá embaixo. Cara, eu acredito muito nisso. O que mais a gente ganhou nesse momento de pandemia foi empresas mais humanizadas, foi empresas que acreditaram e apostaram muito mais na experiência do cliente, independente se for virtual, presencial, o que for, mas as pessoas estão se reinventando para entender que pode existir até B2B, mas é sempre gente que vai estar atrás. É sempre gente que vai estar consumindo o produto, que vai estar ouvindo o que a gente fala. A gente está falando de pessoas. Então, o Vitor citou muito isso, falou que o que fez a diferença na nossa empresa são as pessoas. E o que eu puder deixar de recado para a gente finalizar é que você, empresário, que estiver ouvindo isso, olhe para o seu time de uma forma mais humana. Porque me dói muito eu ter ouvido empresários igual eu ouvi essa semana falando, não, quando eu abrir a loja, eu vou tirar a meta, eu vou dobrar a meta, eu vou diminuir a comissão, eu vou fazer não sei o quê, porque tem que recuperar. Ah, pelo amor de Deus. Eu acho que tudo na vida tem que ser ganha-ganha. Se for para um só ganhar, não faz o menor sentido. Então, é isso que a gente tenta transparecer, isso que a gente tenta entregar para o nosso cliente, porque não faz o menor sentido a gente se desdobrar de trabalhar para ter alguém prejudicado. Isso, para mim, não é cenário de Covid, não é doente, não é nada, isso é maluquice. Então, fica aqui meu agradecimento e os meus parabéns por esse projeto, que vocês continuem fazendo isso e que o Papai do Céu continue abençoando vocês, que essa mensagem vá para o maior número de pessoas possível. Obrigado. Milê. Bom, agradecendo aí a presença de vocês. Foi muito boa a nossa conversa. O objetivo é esse mesmo. Eu tenho, em cada um desses eventos que a gente tem conversado, eu tenho feito uma indicação de livros. Eu gostei disso. Estou indicando mais um aqui. Esse aqui, Todo Mundo Mente. Parece nome de livro de autoajuda, mas não é. Um cara é um pesquisador de dados de Harvard, que escreveu um livro muito interessante e um foco muito em cima do Google Trends. Eu gosto de dar o exemplo que ele puxa ali, que é o seguinte. Ele diz assim, fizeram uma pesquisa, porque ele diz assim, que à noite, de madrugada, ninguém mente para a internet, né? Mas durante o dia, na hora do pesquisador ir lá perguntar, todo mundo mente. Porque... Então, ele diz, uma pesquisa que foi feita foi assim, como é que é o uso de preservativos aqui nas relações heterossexuais? Então, foi uma pesquisa feita a nível amplo, né? Baseado em dados legais. Aí perguntaram para os homens, o resultado foi mais ou menos o seguinte, em quantas das suas relações hetero você usa o preservativo? A resposta dos homens deu mais ou menos assim, tipo 2 milhões. Aí perguntaram para as mulheres, nas relações hetero, quantas vezes vocês usam preservativo? Aí a resposta deu 1 milhão. Aí já se viu uma diferença aí, né? Aí foram nas fábricas de preservativos e descobriram que as fábricas fabricaram 500 mil preservativos naquele período. Então, essa é a lógica de... Quando você vai na internet, vai na madrugada, vai no Google Trends, vai descobrir, você percebe o que realmente está acontecendo. A gente que trabalha com dados, com informações, isso é bem interessante. Então, fica a dica aí, agradeço aí a participação de vocês, foi muito produtivo. Vocês estão de parabéns pelo que fizeram antes e que fizeram durante essa pandemia, que certamente vão fazer daqui para frente. Obrigado aí. Lá. Olha, pessoal, muito obrigado. Fabiano, Vitor, o papo foi muito bom. Acho que se eu pudesse deixar aqui uma frase, aproveitando aqui que o Vitor falou, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? Então, acho que essa nossa conexão, esse nosso papo aqui foi fantástico. Eu espero que quem esteja assistindo a gente tenha curtido também. E agradeço demais a vocês. Pessoal, conexão de hoje fica por aqui. Fabiano e Vitor da JR, eu e Milê pelo Rio Info. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.